Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos. Obrigada aí pelos novos inscritos e a vocês todos que compartilham esses vídeos e aos novos membros do canal. Em breve a gente vai ter a nossa live mensal de membros. Fica ligado ali no mural da comunidade que logo mais eu vou compartilhar o link com vocês. E hoje o assunto é liberais, conservadores e comunistas. Como que a gente pode compreender algumas diferenças fundamentais entre esses três, digamos assim, personagens principais da cena política moderna, sem cair no comum e sem, ao mesmo tempo, reduzir um desses personagens a uma criatura absolutamente desprovida de fundamentos. Há sim uma maneira de caracterizar os três para a gente conseguir, inclusive, reconhecer no próximo quais são as suas ideias básicas, as ideias típicas de um comunista, de um liberal ou de um conservador. Vou tentar esboçar isso para vocês hoje. Como vocês sabem, eu passei muito tempo da minha vida lendo os autores modernos, os autores do século XVII, os autores do século XVIII, depois um pouco os autores do século XIX e do século XX. Então, quando se trata de a gente tentar recuperar quais são as ideias principais do que a gente chama de liberalismo, ainda que no presente esse pessoal da escola austríaca seja identificada com as ideias liberais, porque de fato eles recuperam a dimensão de filosofia moral proposta por Adam Smith no século XVIII para compor as suas economias, né, em oposição, em franca oposição ao marxismo. Apesar disso, a origem mesmo dessa maneira de pensar está lá no século XVII, no século XVIII. Né? No caso dos economistas, é o próprio Adam Smith que oferece pelo menos a inspiração, ainda que eles tenham apresentado uma série de conceitos renovados e ainda que a sua crítica aos sistemas totalitários, à economia superintervencionista seja perfeita, porque eles tiveram à mão a experiência dos estados totalitários para compor as suas obras, tá? Então, quando a gente lê bastante século XVII e século XVIII, a gente consegue captar alguns elementos que realmente estão no fundamento de várias correntes do pensamento liberal, né? E uma das principais que eu indicaria para vocês é o individualismo. O indivíduo é a unidade mínima. Vocês já ouviram a frase que os liberais sempre dizem? A minoria das minorias é o indivíduo, né? E aí eles detestam, né, esse pensamento da esquerda atual, da esquerda identitária, de ficar privilegiando minoria, porque eles são coletivistas, e aí eles atacam sempre esse pessoal esquerdista de hoje, dessa esquerda identitária, eles atacam com esse argumento: a menor minoria é o indivíduo. E esse individualismo, no que ele consiste? Os liberais vão entender o indivíduo como unidade mínima porque eles são atomistas, mas atomistas no sentido mecanicista. Eles entendem que cada indivíduo é um elemento solto na sociedade e que os homens se reúnem e formam sociedades, governos, etc., por decisão própria, a vontade de cada um de formar um Estado, mas ainda assim o Estado é visto como algo artificial, porque o estado de natureza são indivíduos isolados. Então, cada homem, na verdade, ele existe enquanto um átomo isolado que se funde ao todo por acaso, tá? Por acaso em que sentido? A sociedade não é um fato necessário da realidade. Ela é o resultado de uma realização de vários indivíduos que o fazem por contrato, tá? A liberdade, portanto, é sempre algo relacionado às necessidades do indivíduo. E aí é por isso que quando o liberal vai falar de liberdade, ele sempre vai recair na esfera econômica, né? Ele vai ter essa gag. Então a liberdade basicamente é para você acumular poder e juntar riqueza. E, na verdade, acumular poder e juntar riqueza são dois elementos associados à conservação do seu próprio ser. E aí, cada indivíduo, justamente porque ele é solto sozinho na natureza,
ele está sempre tendo como impulso primordial a sua autoconservação. Ele não tem vínculo com absolutamente nada que seja anterior. Ele não é parte de um todo. Ele é expressão de algo maior, que esse algo maior é a natureza, mas a sociedade é algo posterior ao indivíduo. Isso é um traço comum entre os pensadores liberais. Nesse sentido, quando os liberais defendem a religião, e isso é muito comum assim no final do século XVII e ao longo do século XVIII, eles têm uma pegada instrumentalista, tá? Vários liberais, eles entendem que a religião ela é absolutamente fundamental como instrumento para conter as pessoas que não são capazes de controlar as próprias paixões, as pessoas que não conseguem andar pela via racional. A religião ela tem um valor instrumental para conter o povão, digamos assim, para o povão não sair fazendo besteira, né? O Voltaire, por exemplo, fala isso claramente. Eles são instrumentalistas tanto em política quanto religião, né? Porque os liberais eles não vão ver o Estado ou a sociedade como algo bom, eles vão sempre ver como um mal menor, né? O governo, o Estado sempre vai ser considerado como um mal menor. Ué, por quê? Justamente porque o Estado ele é o resultado de um trabalho de vários indivíduos que decidem pelo Estado como um equalizador das diferenças entre eles, né? E nesse sentido, o Estado acaba sendo um entrave à liberdade, porque ela tem que ser reacomodada, né? Reacomodada a essas leis que são estabelecidas em comum acordo. E nesse sentido, o Estado é um instrumento para os liberais, tá? E assim como o Estado é um instrumento para os liberais, a religião também é um instrumento para frear, digamos, os instintos assassinos, por exemplo, né? E aí é por isso que a gente percebe que para um liberal você pode tanto ter a religião como esse instrumento, quanto você pode ter aí as artes, né? E aí, para dar um exemplo assim muito clássico, muitos liberais acham que se por meio das artes você é capaz de, digamos, educar o povo, e tanto faz como fez a religião, né? Então, você vai conseguir perceber esse tipo de argumentação, né? Numa pessoa que se conduz pela perspectiva liberal. E tem uma coisa muito interessante que, quando a gente analisa a perspectiva dos comunistas, você percebe que os grandes inimigos dos comunistas, aqueles que eles consideram a direita, são, na verdade, os liberais. É como se todo pensamento comunista tivesse sido formulado em oposição ao liberalismo. E essa é uma ideia que a gente vê muito claramente delineada nesse livro aqui, né, do Dois Amores, Duas Cidades. Isso aqui é uma aula, né? É um livro para quem passou tanto tempo estudando os modernos e os iluministas, é absolutamente fantástico entrar em contato com um livro como esse, né? Se você não tem essa bagagem, mas você se identificar com o tipo de problema que ele apresenta logo no início da introdução, também é um livro do qual você vai gostar muito, né? Esse Dois Amores, Duas Cidades é uma referência a Santo Agostinho, então não é necessariamente um livro para quem vive obcecado, né, e tentar entender os problemas dos pensadores modernos, mas como eu passei muitas noites em claro, enquanto eu estudava aquelas filosofias, para mim isso aqui é um prato cheio, né? E aí um dia eu tava já formulando, né, rabiscando as diferenças que eu vi entre liberais, conservadores e comunistas, e quando eu encontrei nesse livro uma frase que ele diz assim, que esse pensamento coletivista ele nasce em oposição ao liberalismo, então seriam, digamos, faces de uma mesma moeda, e o grande inimigo do coletivismo, né, é o individualismo burguês, segundo Cursão. Aí para mim foi maravilhoso, né? E eu acho que se vocês quiserem se aprofundar nesse tema, é muito legal consultar essa obra, mas voltando aqui para a gente ter até uma caricatura assim, mais esquemática e mais simples, pelo menos para você conseguir reconhecer o seu interlocutor e conseguir conversar com ele, sabendo mostrar para ele quais são os fundamentos a partir dos quais ele argumenta, quais seriam as características do comunista, e por que eu acho que é tão acertada essa percepção do Corsão, né, de dizer que é um tipo de pensamento que se formula em oposição ao liberalismo clássico, né? Ou seja, eles são resultados de um mesmo universo. O comunista, ele resolve o que ele considera como pernicioso, que é o individualismo excessivo,
apregoando o coletivismo como a salvação. Então, o indivíduo com poder, para o comunista, necessariamente vai abusar do poder. Bom, se a gente pensar neles, eles fazem isso mesmo. Mas voltando aí à teoria, eles também são mecanicistas, tá? E também são atomistas, claro, são materialistas. Mas o indivíduo, justamente porque é uma célula isolada, é a menor unidade, ele depende de uma unidade artificial para o comunista para conviver pacificamente. Só que essa unidade artificial, ela tem como função reconstituir a possibilidade de um indivíduo se ver como parte de um todo. E esse todo que eles estabelecem como necessário para que os indivíduos se harmonizem é o Estado. A liberdade, então, é uma vontade geral que obrigatoriamente deve prevalecer. E é o Estado que vai informar o que ser livre significa. E para o Estado, dentro do parâmetro coletivista, ser livre significa ser igual. Eles são os extremistas da tradição igualitarista. O comunismo, ele é contra a família. Por que ele é contra a família? Porque não pode haver nenhuma unidade anterior ao Estado. E, ao mesmo tempo, ele ataca a religião, porque qualquer vínculo do homem com um mundo superior e anterior à sua própria existência é considerado pelo pensamento comunista, por aqueles que trabalham com premissas comunistas, como uma heresia. A unidade de consciência, digamos assim, para os comunistas é o Estado, né? Então é o Estado que estabelece, que equaliza necessariamente o problema do conflito entre os homens. E só é possível haver redução ou diminuição do conflito quando o Estado se estabelece como a unidade que determina o que liberdade significa. Nesse sentido, a gente pode ler o comunismo como uma grande réplica ao liberalismo. E é por isso que os conservadores, na verdade, muitas vezes, eles olham para os dois e percebem ali que os caras estão numa briga que não vai chegar a lugar nenhum, né? Porque os conservadores, eles trabalham com outros parâmetros. Os conservadores não estão presos ao que o Courson chama de tradição individualista burguesa, que é essa tradição liberal ali, especificamente século XVII, século XVIII. Tá? Não, o conservador, ele trabalha num plano de premissas infinitamente mais amplo. O preço à individualidade do conservador implica num pessimismo, né? Porque se você reparar os pensadores liberais, justamente porque eles são individualistas, eles costumam ser pessimistas do ponto de vista moral. O conservador é diferente. Ele não é pessimista porque ele diz que o homem é um ser político, é um ser propenso a estar com os outros homens, mas isso não necessariamente significa que ele vai subir na cabeça dos homens. Ele é capaz de estar em sociedade porque o próprio fato de ter uma origem comum integra a sua natureza, né? Enquanto os liberais defendem a religião como um instrumento de contenção do ser humano, dos impulsos humanos para o mal, o conservador ele vai defender a religião porque o homem, sem a experiência da transcendência, ele se perde. E aí tem aquele livro super bonito do Courson também, chamado Desconcerto do Mundo. O que é essa experiência de transcendência? É a gente estar profundamente consciente da nossa origem, logo, da completude de nossa natureza. É saber exatamente aquilo que nós somos. Sem a experiência da transcendência, essa percepção nunca vai estar completa. Como eu falei aí num vídeo de acho que a semana passada, de que o homem não é puramente animalidade. A alma, o impulso de transcendência é um elemento fundamental da natureza humana também. E aí é nesse sentido que o conservador defende a religião. Porque sem a religião é absolutamente impossível para muitos homens de terem a percepção de sua natureza de maneira completa, porque eles não conseguem ascender à origem. E essa origem comum também é o que explica a característica de o ser humano se organizar em sociedades. A célula familiar, diferentemente ali do indivíduo isolado, é, digamos, a unidade mínima, se a gente for falar de alguma unidade mínima para o conservador. Porque há sim uma mentalidade que eu poderia chamar de organicista, né? Para os conservadores, cada homem existe enquanto parte de um todo. E esse todo é anterior à existência de cada homem. E é nesse sentido que vai se fazer a defesa do Estado. É algo harmônico com a natureza humana, assim como a religião.
A liberdade para o conservador é um valor absolutamente fundamental, não porque ele necessariamente tenha como meta final ampliar a propriedade e acumular poder. Se você não exerce o livre-arbítrio, você é absolutamente incapaz da experiência da transcendência, que permita a você se conhecer como pessoa e se aprimorar. Então, se a gente não tem liberdade, a gente não consegue realizar aquilo que é absolutamente fundamental para a existência humana, que é se conhecer e se aprimorar como pessoa, né? Se melhorar, já que é tudo que está aí nas nossas condições. Então, com esse quadro mínimo que eu estabeleci aqui, fica um pouco mais simples entender que há divergências entre esses três personagens, mas é óbvio que eles se entendem em muitos aspectos. E quando a gente diz algumas vezes que os liberais às vezes ajudam os comunistas, é no sentido de desenharem um mundo tão pessimista que a resposta comunista parece a muitas pessoas desavisadas a solução necessária para resolver os problemas que o individualismo extremado dos liberais abre, né? Cria. E aí é nesse sentido que os conservadores eles olham também para a tradição liberal, percebendo os problemas próprios a ela, tá? E é preciso entender que essas são premissas que integram o raciocínio daqueles com quem nós conversamos para compreender essa pessoa. Porque independente de qual seja a orientação de cada pessoa que está na nossa frente, se a gente não tem compreensão, a gente não dá o exemplo do que é ter compreensão e ter uma conversa civilizada, né? É muito fácil etiquetar os outros e desqualificá-lo por isso, né? Mais difícil é você compreender por que é que ele trabalha nessas premissas e explicar para ele, olha, querido, você está indo nessa argumentação porque você está pensando com essa premissa. Será que suas premissas estão realmente corretas, né? Então eu acho que esse é um exercício muito valioso e eu recomendo aí a todos vocês, tá bom? O vídeo de hoje era isso. Eu poderia aqui ficar falando horas desse tema, vocês imaginam, eu simplifiquei ao máximo. Então, eu sei que eu vou ter muitas críticas nos comentários, não se preocupem, pode deixar aí todas as críticas que vocês quiserem, eu sei que esse é um vídeo simplista, mas é só um começo para a gente começar a pensar nessas diferenças muito mais com o intuito de compreender o outro do que de xingá-lo ou excluí-lo ou achar que ele é detestável. Se a gente não compreende o outro, a gente não consegue mostrar qual é o nosso ponto de vista e por que é que as nossas conclusões estão mais próximas da verdade, tá? Então esse aqui era meu objetivo. Recomendo muitíssimo a leitura desse livro para vocês que têm aí já um pouco de familiaridade com o pensamento moderno e assim como eu passei durante muitos anos, tem também o certo incômodo com inúmeros dos problemas que a modernidade deixou em aberto. Muitos desses problemas, acredite, vocês vão ver solucionados aqui. Então esse livro aqui é fundamental para a sua biblioteca. Obrigada pela companhia e até o próximo vídeo.